Você sabe o que é o Portal da Transparência? Eu não sei não. Sei sim, apesar de não ter acesso, não faço, não tenho acesso. Portal da Transparência é mais ou menos, né? Você está ciente de tudo que os nossos governantes fazem, né? Mais ou menos isso. Algumas pessoas não sabem, mas a transparência política é lei no Brasil desde 2009. União, estados e municípios são obrigados a divulgar em tempo real os gastos no portal online. Mas esse mecanismo de controle pode ser difícil e cansativo de entender para a maioria da população, como afirma este professor. Os dados têm que estar claros, tem que haver, não é só colocar na internet, né? É colocar na internet de forma que seja fácil chegar lá e que seja fácil compreender a importância daquele dado, tanto no que diz respeito à navegabilidade, né, dos portais de transparência, quanto no que diz respeito ao próprio dado em si. Esse dado tem que estar contextualizado, né? Senão, acaba o que acontece? Acontece que só pessoas especializadas são capazes de compreender aquele dado. E aí, na verdade, você está criando uma distorção, né, um desequilíbrio social. Apesar de estados e municípios serem obrigados a ter um portal claro e atualizado, nem todos cumprem a lei. A Controladoria Geral da União, a CGU, avaliou com notas de 0 a 10 os governos menos e mais transparentes no Brasil em 2016. No Rio de Janeiro, a cidade de Cabo Frio recebeu nota 0, enquanto Niterói teve nota 10. Esta professora relaciona a má colocação dos locais com a falta de cobrança por transparência da população. E isso é muito novo ainda, né? Botando isso em perspectiva de tempo. Então, ainda está sendo aperfeiçoado, né? E muito aperfeiçoado por cobranças de grupos da sociedade civil e de jornalistas. Nesse sentido, há alguns portais que são já bastante bem estruturados, como o Portal da Transparência, que é do governo federal, que é controlado pela Controladoria Geral da União, a CGU, que tem uma equipe muito, muito boa e em cima da qual muitos olhos estão voltados. Então, isso naturalmente faz com que o processo se aperfeiçoe. Segundo a professora, o brasileiro não tem o hábito de acompanhar os projetos políticos e atividades parlamentares. E após os resultados, você fiscaliza e acompanha o seu candidato caso ele seja eleito? Não. É verdade que não. Depois da eleição é como se tudo tivesse acabado. Não costumo. Não. Eu tento seguir ele no Facebook, pelo menos isso. Nesses grandes bancos de dados, como você está lidando com, né, um volume realmente muito grande, é preciso saber pesquisar. Mas é uma questão de hábito, é uma questão de se aperfeiçoar e de aprender. E existem muitos tutoriais que ensinam. O que está faltando, eu acho, bastante, é que a própria população, que aos poucos os cidadãos se deem conta de que isso é um direito, né? Assim como a gente recebe todo mês no nosso condomínio, no prédio onde a gente mora, o balancete do que foi gasto pelo condomínio naquele mês. Em sites como o Ranking dos Políticos, Repolítica, Atlas Político e o próprio site da Câmara dos Deputados, é possível acompanhar o trabalho de parlamentares. As agências de checagem de fatos também são fontes seguras. Elas investigam a veracidade de declarações e notícias que circulam pela internet. Que a gente faz a checagem de declaração política, né? Principalmente política, mas também um pouco em algumas outras áreas. Então, aí nesse processo a gente vai atrás das fontes oficiais para ver o que elas falam. Analisa também fontes alternativas de institutos de confiança, FGV, ou universidades, né? Que também produzam informação sobre aquele respeito para a gente também poder contextualizar aquele dado, né? O Aos Fatos foi o primeiro site brasileiro a acompanhar diariamente o discurso público. Para as eleições deste ano, desenvolveu a robô checadora Fátima, uma inovação que utiliza inteligência artificial. A gente parte desse princípio. Precisamos resolver, através da tecnologia, o problema da desinformação. A Fátima vai poder dar informações sob medida para aquela pessoa sobre quais são as melhores práticas que aquela pessoa pode adotar para verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Ela nunca vai dizer se a informação é verdadeira ou falsa, vai deixar com que as pessoas tirem suas próprias opiniões.
Após checar as informações, as agências costumam classificar o resultado. Aos fatos, elas são enquadradas em categorias diferentes: verdadeiro, falso, impreciso, exagerado, contraditório e insustentável. O que é falso e o que é verdadeiro, na real, é bastante objetivo, certo? O problema sempre estão nas nuances. A partir do momento que você tem que definir parâmetros para o que é impreciso, para o que é exagerado, você entra num grau de subjetividade porque não existe uma métrica objetiva, não é uma ciência exata estabelecer o que é distorcido ou não. Tudo que não está dentro de uma regra binária de falso e verdadeiro, realmente cabe um pouco mais de discussão. E, na verdade, esses são os grandes objetos de polêmica na nossa apuração. Por causa da grande quantidade de informações que circulam todos os dias nas redes sociais, fica difícil identificar quais notícias têm credibilidade. Outro desafio é saber diferenciar fontes duvidosas das confiáveis. Dá uma olhada no site também que foi compartilhada aquela informação, porque isso você já consegue perceber se aquilo é um site que é especializado naquele conteúdo que ele está falando, ou se é um site que está disseminando um monte de coisa aleatória só para conseguir clique, né? Olhar a data daquela informação, porque acho que em momentos tanto eleitoral quanto em outros momentos, às vezes as pessoas contextualizam coisas, que é isso, que a coisa não está errado, ela só está descontextualizada. Quando alguém te mandar uma informação, você lê aquilo que foi enviado, não compartilhar uma coisa só pelo título. Porque às vezes tem um título que é para chamar a atenção, mas o conteúdo é completamente contrário ou não explica nada do que está falando ali.